Olha só essa diferença! Esse peixe foi impresso exatamente como saiu do arquivo. Cerca de 2 minutos depois ele ficou assim. E o melhor, eu não modelei nenhuma escama. Eu apenas utilizei essa imagem. E hoje eu vou te mostrar uma ferramenta gratuita que transforma praticamente qualquer STL em uma peça muito mais bonita e personalizada. Se você gosta de deixar suas peças mais bonitas, mais profissionais ou até agregar mais valor ao produto, esse vídeo é para você. Vou te apresentar uma ferramenta extremamente simples de usar e que muita gente ainda nem conhece. Com ela, você consegue aplicar texturas em praticamente qualquer STL e em poucos minutos. E o melhor, sem precisar editar um modelo manualmente. E no final desse tutorial eu vou te mostrar quais peças valem muito a pena utilizar essa ferramenta e as peças que você deve evitar, porque ela pode comprometer completamente o funcionamento do objeto. O Bump Mesh é uma ferramenta online criada por Stephen Hernan, do canal CNC Kitchen, uma das maiores referências em impressão 3D, quando o assunto é teste e desenvolvimento. E o funcionamento dessa ferramenta é bem simples. A gente vem aqui no canto superior direito, em carregar modelo e importa o STL. E o STL que eu vou usar de exemplo vai ser esse peixe. Depois dele importado, basta escolher uma textura disponível na própria ferramenta. No caso aqui, como são escamas e não tem a textura disponível na ferramenta, eu vou importar a textura. Aqui no menu direito, abaixo das texturas, você vai encontrar um botão. No meu, ele se encontra como mapa personalizado. Então eu vou clicar nele e importar uma textura que eu queira. Essa textura já tem que estar salva no seu computador, uma imagem JPEG ou PNG. Venho aqui, importo ela e ela automaticamente já vem para o meu STL. Com a textura aplicada, agora vamos entender as principais configurações da ferramenta. Aqui temos a escala. Ela controla o tamanho da textura sobre o modelo. Quanto menor a escala, mais vezes a textura vai se repetir. E quanto maior, maiores vão ficar os detalhes. Nos testes que eu fiz, eu percebi que as texturas maiores costumam aparecer muito melhor na peça do que as texturas com muitos detalhes pequenos. Depois temos aqui a profundidade. Ela controla a altura do relevo. Quanto maior esse valor, mais aparente ficará a textura. Mas cuidado para não exagerar, porque um relevo muito alto pode acabar deformando alguns detalhes da peça. A posição permite mover a textura sobre o modelo. Isso é muito útil para centralizar um desenho ou escolher exatamente onde o detalhe ficará. A opção inverter faz exatamente o que o nome diz. Ela inverte o relevo da textura. O que antes ficava mais alto passa a ficar mais baixo e o que ficava mais baixo passa a ficar mais alto. Vale a pena testar as duas opções, porque dependendo da textura, uma delas pode deixar o resultado muito mais bonito. Antes de exportar, aproveite para girar o modelo e conferir se gostou do resultado. Se necessário, faça pequenos ajustes até chegar na aparência desejada. E agora, com tudo ajustado, vamos exportar o STL. Basta vir aqui no menu direito, abaixar todo o menu e apertar no botão exportar STL. Agora é só abrir o arquivo no fatiador. A textura agora faz parte da geometria do modelo, ou seja, ela não é apenas um efeito visual, ela realmente será impressa. E em quais peças vale a pena usar essa ferramenta? Você pode utilizar em vasos, porta-objetos, bonecos, estátuas, luminárias, bases para miniaturas, chaveiros, decorações em geral. E em praticamente qualquer peça em que a textura seja apenas um detalhe estético. E em quais peças não vale a pena utilizar? Em peças como roscas, engrenagens, peças de encaixe ou peças com articulações. A textura pode alterar a geometria original do modelo e isso pode impedir que essas peças funcionem corretamente. Então, sempre que a precisão for importante, o ideal é manter o modelo original. Depois de imprimir, esse foi o resultado. Perceba como a textura realmente faz parte da peça. E olhando os dois modelos lado a lado, fica muito fácil perceber a diferença. Mesmo utilizando o mesmo arquivo e as mesmas configurações de impressão, apenas a textura pode mudar completamente o visual da peça. E antes de finalizar esse tutorial, eu quero deixar algumas dicas que fizeram bastante diferença durante os meus testes. Prefira texturas com desenhos maiores e bem definidos. Elas costumam aparecer muito melhor na impressão. Evite exagerar na profundidade, principalmente em peças pequenas. E sempre visualize o modelo antes de exportar, para conferir se a textura foi exatamente como você imaginava. Essa ferramenta é bem simples de usar e pode valorizar bastante as suas peças decorativas ou produtos personalizados. Um modelo simples pode ganhar muito mais personalidade e um acabamento totalmente diferente. E se for a sua primeira vez utilizando a ferramenta, comece fazendo testes. Experimente diferentes texturas, altere a escala e a profundidade e compare os resultados.
resultados. Cada modelo reage de forma diferente e alguns minutos de teste podem fazer toda a diferença no resultado final. Agora, eu quero saber, em qual peça você pretende usar o Banco Mesh primeiro? Me conta aqui nos comentários. E se você quer aprender impressão 3D de forma prática, sem enrolação, com dicas, técnicas e testes reais, você está no canal certo.